Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto pela Rede Cidade Livre, canal 10 Digital Net e pela Rede Mundial de Computadores. Nessa semana nós estamos recebendo aqui o nosso amigo sindicalista, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, Tu Reginato. Bem-vindo, Tu. Obrigado pelo convite, João. O bom filho a casa retorna. E realmente, saudade desse programa seu. A gente que tem uma longa amizade, a gente se conhece de longa data. E estou aqui para tirar dúvidas, a gente conversar bastante aí sobre o funcionalismo de um modo geral. Bom, Tu, você sabe que aqui o meu sobrenome é Pimentel e esse é um programa apimentado, um programa que quem vem aqui tem que falar a verdade, inclusive, porque se falar mentira depois, na próxima vez eu conto que contou mentira. Mas, assim, eu queria que você desse um panorama de como você vê a questão do funcionalismo público municipal hoje em dia, como tem sido o relacionamento do funcionalismo com a atual administração. Nós temos agora uma redução de jornada de trabalho que, como diz o Neto, diga-se de passagem, não está sendo praticada só pela Prefeitura de Rio Claro, parece que é uma coisa mais geral. Então, vamos começar pela casa, porque depois nós vamos falar de política, logicamente, porque... Na verdade, João, eu estou aí há 23, 24 anos na Prefeitura Municipal. Hoje a Prefeitura conta aí em torno de 5 mil a 6 mil funcionários, se a gente levar em conta os aposentados e pensionistas. Por quê? Existe ainda uma parcela que tem complementação de salário após a aposentadoria, que são os mais antigos. Então a gente considera esse pessoal também porque sai da folha de pagamento. Então hoje, entre a administração direta, administração indireta, as autarquias, DAE, Arquivo Público, Fundação Lices, e mais esse grupo de aposentados aí, que eu acredito que esteja em torno de quase de 700 a 1.000 pessoas, em torno de 6 mil pessoas hoje dentro da Prefeitura. Eu acho que devido postos de saúde, escolas, é muito dificultoso você visitar tudo isso, de ter esse contato direto. Então, por isso que nós temos uma diretoria bastante atuante, que cada um na sua área. Isso era uma proposta nossa da última eleição, de montar dentro do sindicato, isso já tem, setores da saúde, setores da educação, setor do DAI. Existe cada diretor de uma área, cada um tem sua sala para receber e tentar resolver os problemas do dia a dia dos servidores. Eu acho que existe também, com essa administração, um distanciamento da administração junto aos servidores. Eu acho que tem outras administrações, inclusive a do próprio Cláudio, que você fez parte, existia um trabalho mais de aproximação. Hoje não existe, ao ponto de chegar a combinar com uma greve. Nós tivemos 2 greves nos últimos 2 anos. Nós tivemos uma greve, e quando se fala em greve, a turma, porque o sindicato é oposição. Não é, o sindicato não faz greve, quem faz greve é o trabalhador. Nós tivemos uma greve aqui, João, no ano retrasado, quase 5 mil pessoas em volta do Jardim Público. Eu tive por aqui na época, eu fiquei meio assustado. Foi a maior greve da história de Rio Claro, em número de pessoas e número de dias parados. Houve o julgamento, a negociação, depois de 28 dias praticamente parados, houve uma negociação em São Paulo, e que acabou sendo negociado pelo vice-presidente do tribunal. O prefeito foi acompanhado de 6 advogados. Nós levamos lá na época o nosso corpo jurídico, os 3 advogados, a diretoria, e levamos 2 vans de funcionários que tiramos dentro, independente de ser sócio ou não, para acompanhar. Isso eu acho que é até bom, né? Para acompanhar esse desenrolar dessas negociações junto na mesa de negociação, para ver como que funciona realmente. E eu acho que acabou, na oportunidade, acabamos tendo uma união muito grande do funcionalismo, porque a educação que começou a puxar isso aí, no fim, acabou se alastrando por toda a prefeitura. E aí eu acho que faltou, por isso que eu falei do distanciamento da administração. Faltou alguém que, peraí, deixa eu chamar isso aqui, vamos negociar, não precisava ter ido lá. A partir do momento, para a população entender até, né, e o pessoal daqui entende, você protocola que vai acontecer uma greve, o prefeito tem 48 horas
para ele, após notificado, chamar a negociação, para não sair para lá. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E demorou mais de 20 dias para ir para São Paulo. E depois na negociação do ano passado? Então, aí o ano passado, teve alguma o que aconteceu? De comportamento? Como é que... A comissão de negociação, ela é composta por 4 secretários. O de administração, o Zé Renato, o Japir Pimentel, que é o seu primo e secretário de Finanças, o Geraldinho Dudai, que também tem experiência sindical, e tem o Breda, também sindicalista. Então são 4 sindicatos. As negociações com a comissão e diretoria, ela até avança algumas vezes, tem avançado, o diálogo é bom, mas na hora de bater o martelo, que acho que daí tem a cúpula da administração, que seria o prefeito, não sei se a vice-prefeita, acredito que nem esteja fazendo parte mais dessa mesa de decisão, acaba não dando acordo. E aí começam os problemas, já no finzinho das datas limites. O ano passado aconteceu um agravante. Foi uma greve setorial, saúde e segurança, por causa de hora extra. Porque começou a não se pagar, talvez por falta de planejamento ou alguma coisa que o valha, começou a ter problema no mês de junho, isso no ano retrasado, e aí começou a ter atraso de pagamento. E aí começou o problema. Nós fizemos uma assembleia geral e isso está dentro da legislação, pode ser feito setorial. A gente viu que não tinha mais, a educação, como não faz hora, não teve interesse. Mas a guarda municipal, a segurança ou a guarda, vigias e tal, e também a saúde se mostraram meio descontente, resistente. Falou, não, marca assembleia setorial, assembleia única, nós queremos realmente tomar providência. E foi uma greve, aí que eu falo para nós, inclusive como sindicalista, desses anos todos que a gente está frente ao sindicato, a primeira em número de pessoas foi a maior. Mas aquela que deu mais impacto, e até agora ainda temos processos rolando, não só aqui em Rio Claro, em São Paulo, foi essa greve, essa segunda greve. Por quê? Nós tivemos alguns embates aí meio fortes, um deles, principalmente tivemos 2 episódios, embora totalmente sob controle, na visão do prefeito não, foi um episódio em frente ao sindicato dos ferroviários, estava tendo uma reunião do prefeito, e a gente estava numa assembleia, e quando nos falaram, está tendo uma reunião lá, vamos fazer um protesto lá em frente. E quando hoje, a estrutura nossa, hoje, João, nós temos federação e confederação, então nós temos carro de som que vem da federação, eu sou vice-presidente de São Paulo e diretor nacional da CSPB em Brasília, então a gente acompanha tudo e a gente tem hoje uma estrutura meio forte, quando fala, estou tendo um problema em Rio Claro, vem 2, 3 caminhões de som, tem em torno de 30 pessoas, inclusive o pessoal... vocês têm como colocar o bloco na rua. Exatamente. E nós trouxemos, esse pessoal vem para cá, se acomoda em hotéis, dentro do sindicato e tal, e fica aí de plantão. E quando nós estávamos na assembleia, e aí falaram que estavam na reunião, nós fomos para lá, porque a gente não estava conseguindo falar com o prefeito. A gente não tinha uma resposta de como ia ficar esse problema do pagamento. Eles queriam uma resposta, não, vou pagar assim, assim, assim. Não tinha essa resposta, não tinha diálogo. E aí que eu falo da falta de aproximação dessa pessoa que chega e tenta resolver. E aí fomos para lá, e ele teve que sair escoltado de lá, realmente. E aí foi um preâmbulo do que aconteceu na TV Rio Claro, que aí realmente foi, eu não digo grave, eles entraram com um processo que diz que houve agressão e tal, ele chegou por volta das 7 horas para o programa do Elton Pimenta, o programa acabou às 9, ele saiu de lá quase 1h da manhã, sob escolta policial, realmente ele teve que chamar a Força Tática, isso está tudo gravado, filmado, está nas redes sociais, chegou lá em torno de 30 policiais, 5 viaturas, fechou a avenida tal para negociar a saída dele lá de dentro. Porque quem estava do lado de cá eram pais de família, nós estávamos em torno de 200 pessoas que estavam lá fora, querendo conversar com ele, carros de som e tal. A população acabou saindo para saber o que estava acontecendo. E teve que chamar, inclusive, Força Tática de Piracicaba para ele sair de lá de dentro. E aí realmente foi... ele ficou, diz nos laudos aí, que ele ficou com medo. A negociação esse ano ainda não começou? Não, já teve a negociação, não houve acordo novamente. Mas não teve greve também? Não teve greve, só que teve justiça. Teve audiência em São Paulo,
já ocorreu essa... E de 0% que ele ia dar, chegou no 6,5%, eu acho que foi um avanço, a gente sabe das dificuldades da crise, e ainda assim está sobre julgamento a diferença, porque nós pedimos uma inflação só, que era em torno de 8%. Ele deu 6,5%, está faltando 1,6%, que ainda vai ser julgado e está... Hoje nós temos aí até o departamento jurídico... Mas não tem, atualmente não tem clima do funcionalismo o pessoal está calmo. de greve. Não, esse ano não. Então nós tivemos... Apesar da redução de jornada... a redução... A redução de jornada não está impactando o salário dos funcionários, é isso? Não. Na verdade, então, a redução de jornada simplesmente está impactando a população, aquela pessoa que precisa usar o que está acontecendo agora é o seguinte, a crise está instalada, a gente sabe. Não é só em Rio Claro, não, vamos é deixar nacional. Claro isso. Isso é, aliás, mundial, né? Não é nacional. E afetou a gente também. O pessoal tem consciência. A gente entende que isso vai demandar um tempo. Eu acho que isso não vai se resolver de 1, 2 anos, vai um pouco mais, acho, pelo que a gente vê os analistas falando, tal, os economistas, os próximos ministros da atual do governo federal. Então a gente tem que ter pé no chão, consciência, tranquilidade de tentar, tanto que não houve greve esse ano. Você disse para mim uma coisa que era uma pergunta que eu ia fazer, mas você já esclareceu. Então a prefeitura conta hoje com 5.000 funcionários, dentro desses 5.000 e pouco, tem um quadro de inativos aí. Quantos inativos tem? Eu acredito que hoje está em torno de 1.000. Que recebem uma complementação salarial, porque não tinha um instituto antigamente, então existia complementação de salário para não perder, e isso foi detectado também pelo Tribunal de Contas diversas vezes que não era correto fazer o que estava sendo feito, foram feitas legislações para tentar se adequar, o instituto foi criado e isso acabou se resolvendo. Por falar em instituto, eu lembro que tinha também uma pendência entre a administração e o instituto. Como é que está isso hoje? A prefeitura está recolhendo em dia, está atrasado? Existe a parte dos trabalhadores que é descontado, mesmo porque seria apropriação indébita, ela, pelos nossos levantamentos, está sendo recolhido. O que não está sendo recolhido é a parte patronal, que é a obrigação E o acordo que foi feito para pagar o atrasado está sendo cumprido? Cumpriu, o último levantamento, na verdade, eu faço uma crítica aqui aos conselhos, Conselho Fiscal e Administrativo do Instituto. Por quê? Falta muita informação. Eu acho que a função deles, são funcionários eleitos por nós, eles teriam que estar aí trazendo mais informações. Isso não cabe à administração, cabe a eles falar. Existem 2 conselhos que teriam que estar explicando o que está acontecendo. Quem gerencia o conselho, quem gerencia o instituto é um presidente eleito pelos funcionários e 2 conselhos, um conselho administrativo e um fiscal. O presidente hoje pra gente... É o Lineu, ligado à Secretaria da Educação. Certo. E esses 2 conselhos, eles até meio inoperantes, a gente não tem informação do que está acontecendo, a não ser a gente, como cidadão, porque eu contribuo, nós somos estatutários, de buscar informação nós mesmos, ou junto à administração, ou junto ao próprio Lineu, que, na medida do possível, dá as suas informações. E, pelo que a gente sabe, o DAI está um pouco mais atrasado, o Departamento de Água realmente está atrasado, e a Prefeitura, na sua parte patronal, também está cumprindo. O recolhimento do DAI para o Instituto está atrasado, é isso que você está falando. E da Prefeitura existe um acordo, e também a gente não sabe, me parece que está estourando esse acordo aí, os vencimentos. É óbvio que quem fala isso não é o pessoal que está na situação, quem fala isso é o pessoal que está na oposição. Eu tenho uma visão, graças a Deus, que eu considero boa e justa, até pelo fato de eu já ter sido funcionário municipal, 2 vezes, a primeira vez na administração do Lincoln e depois na administração do Cláudio. Eu não fui funcionário municipal, ocupei cargo de confiança na prefeitura, mas eu sempre, você sabe disso, eu me senti, aliás, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, eu entrei e saí 2 vezes da prefeitura e só deixei amigo, eu não conheço ninguém, graças a Deus, pelo menos, que me critique. Muito pelo contrário, na época a minha relação com os funcionários, principalmente da última passagem no Centro Cultural, era um pouco conturbada, porque realmente lá o pessoal trabalhava, inclusive ganhava muita hora extra, mas trabalhava de verdade. Exato. O Centro Cultural funcionava, você lembra, 24 horas por dia. E
E eu só, graças a Deus, deixei amigo. É o que eu falo. Agora, todo mundo diz que o quadro da prefeitura está inchado. Daí você está me dizendo que nós temos cerca de 5 mil e pouco, 1.000 não trabalha, nós temos 4 mil. O quadro da prefeitura está inchado mesmo? João. Porque assim, o nego fala que não tem médico, que não tem isso, que não tem aquilo, que papapá. Eu acho que está mal distribuído. Eu acho que teria que, talvez, os recursos humanos, fazer um grande trabalho de readequação, chamar por grupo de funcionários. Está um pouco acima, em relação às cidades do Porto de Rio Claro. Isso Atibaia, por exemplo, um referencial que a gente tem. Atibaia é uma cidade, você sabe que depois daqui eu fui morar em Atibaia, eu fui trabalhar na prefeitura de Atibaia. Atibaia é uma cidade menor que Rio Claro, tem uma arrecadação menor que Rio Claro, e o número de funcionários municipais em Atibaia é maior do que em Rio Claro. Então... Eu vejo Piracicaba, por exemplo. A última vez que conversei com o pessoal do sindicato, estava com mais ou menos o mesmo número que Rio Claro. Só que lá tem 450, 500 mil habitantes. Aí, nós temos que também levar em consideração o que é terceirizado na cidade ou não. Às vezes tem muita coisa terceirizada que pode ser que esteja diminuindo o número de servidores da ativa aí. Enfim, mas eu acho que falta esse trabalho de uma recolocação, porque eu vejo muito funcionário que está numa determinada secretaria, o tempo passou, ele foi buscar formação e hoje ele poderia estar colaborando numa outra área, inclusive com formação universitária. Ou está descontente numa área que poderia estar numa outra área. Então, isso teria que ser feito um trabalho de recursos humanos, de chamar esses funcionários, fazer uma readequação, talvez aí lá na frente um PDV, plano de demissão voluntária, com algumas vantagens, isso se realmente levar em consideração que a folha está no limite e teria que diminuir esses encargos aí. Mas é todo um trabalho de administração aí que talvez tenha que ser feito, além de que eu acho que terá que ter talvez uma diminuição de secretarias, um estudo. Eu, como quando fui candidato... Nós estamos acabando, já me deram um toque, nós estamos acabando o primeiro bloco. Então vamos fazer o seguinte, você já falou do quadro geral. Geral do funcionário. Então, na volta, eu quero saber o que tu acha sobre o número de cargos de confiança e como esses cargos são ocupados atualmente na prefeitura, sobre isso. A gente já volta. O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, vela, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelibre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre. Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! Estamos de volta com o seu programa Contexto, que hoje recebe o presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, Tu Reginato. Tu, no bloco anterior a gente estava falando sobre a atual situação do funcionalismo municipal, do relacionamento do funcionalismo e do sindicato com a administração municipal. E uma coisa que eu tenho escutado muito é que o número de cargos de confiança e de cargos de confiança, não sei qual o termo que está sendo usado, teria crescido muito na atual administração. Você acha que isso
atrapalha no relacionamento do funcionalismo com a prefeitura? Como é que você vê essa situação? Atrapalha, né? Na verdade, hoje, se não criaram nenhuma secretaria de ontem para hoje, são em torno de 17. Em torno de 520 cargos, aí existe o pessoal da função gratificada e os cargos comissionados. Para nós, é 520 porque todos que dependem da nomeação do prefeito, da portaria dele, são nomeados. E aí, nesse episódio da diminuição de hora, todas as cidades que fizeram essa diminuição de hora, diminuição de jornada, eles também, em contrapartida, diminuíram um pouco o cargo de comissão. Então, aqui não aconteceu isso. Aqui só diminuiu a jornada para tentar economizar energia, a máquina. Quais secretarias você... assim, porque eu sou meio contra essa coisa do genérico. Eu acho que não é o número que determina. Tá. Quais secretarias você acha que poderiam... Daria sem afetar o serviço público. É isso. Por exemplo, eu acho que no caso da ouvidoria, o atendimento 156, eu acho que se fizesse um acordo com a Guarda Mirim, isso foi feito na época da Zil Brocchini, deixar uma pessoa, funcionário de carreira, tomando conta e 3 ou 4 guardas mirins, funciona normalmente, não teria problema nenhum. E hoje tem lá um X número de comissionados. Outra secretaria ou que daria para... A ouvidoria não foi criada na atual administração. A ouvidoria já existia. Já existia, mas aumentou o número de comissionados. Certo. Então, eu acho que daria para eliminar todos ali. Outro posicionamento, a Fundação Ulisses. Eu acho que não que vai a ouvidoria 156 não acabaria, vai continuar. Fundação Ulisses, eu acho que poderia ser a título de, como era antigamente, inclusive, a título de voluntariado. Deixa a sala, tem toda a estrutura, não tem mais comissionados. Mas no caso da Fundação Ulisses, a criação também não foi, eu acho que não foi obra do atual governo, já veio de governos passados. Exato. E você não acha que também a perspectiva, porque existe, isso é uma realidade, existe a perspectiva de finalmente se construir o memorial Ulisses Guimarães. Isso não justifica... apesar que essa perspectiva eu estou escutando já faz uns 4 anos. Eu ia falar isso. Não, eu acho que vai fazer. Faz mais até. Acho que desde que, eu não sei que ano que foi criada, não sei se foi na época do Cláudio, inclusive. Não, foi antes. Então, eu acho que a Fundação Ulisses, ela não vai deixar de existir. Apenas aqueles que são mais aí voluntariosos, devotos de Ulisses Guimarães, que poderiam tocar com uma certa estrutura, mas sem cargo e sem receber salário. Então, são 2. Aí eu vou mexer numa ferida que vai bater de frente com você, João. Eu acho que a Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Lazer, juntar tudo. Não que não necessite. Tudo necessita. Lógico que é importante. Aí, desculpa. Mas o problema... Aliás, como eu costumo dizer que cultura é a mãe, eu tô cansado. Não, vai continuar como uma diretoria, educação, cultura, turismo. Mas o porquê? Porque no momento a arrecadação caiu, a folha de pagamento está no limite da lei de responsabilidade fiscal e mais cedo ou mais tarde, se não se cortar alguma coisa, vai dar problema, inclusive nas contas do prefeito. Esses 1.300 inativos entram na conta para fazer... Pagamento de complementação de salário também. Não, eu sei, mas entra na conta da responsabilidade fiscal também ou não? Também. Tudo que paga... Qual que é a perspectiva? Eu não estou querendo matar velhinho nenhum, não, hein? Pelo amor de Deus, companheiros da prefeitura, não estou querendo matar ninguém. Mas qual que é a perspectiva desse número, de redução desse número? Redução é lento. Aumentar não mais, porque hoje tem um Instituto de Previdência que está absorvendo tudo isso. Mas ficou esse grupo aí, e tem um pessoal ainda que é seletista, que vai entrar nesse grupo também. Então, temos que aguardar um pouco, tem que fazer um estudo. Uns 10 anos para resolver esse problema ainda dos inativos. Acredito que sim, é difícil falar. Talvez a própria administração tenha esses números aí, com perspectivas de vida das pessoas aí e tal. Mas é a realidade. Então, aí já falei para você de cultura, turismo, Fundação Ulisses e ouvidoria. 4 secretarias. Falo uma importante, Secretaria de Agricultura, foi eu que criei. Eu fui chamado pelo nevoeiro, não tinha ainda naquela época ligação, tinha acabado de assumir o partido, fomos chamados naquela eleição, depois da eleição, nós temos aí em campanha uma promessa a pedido do Sindicato Rural, Casa da Agricultura, da comunidade rural, era uma demanda antiga. Você tem como bolar um projeto para isso? Fui fazer alguns estudos na região, fui na Exalc, que é a maior, uma das do mundo e da América Latina, com certeza, a melhor.
Estudamos, pegamos informações junto ao governo do estado, fiz o projeto de lei e criamos a Secretaria da Agricultura. Fiquei lá, fui o primeiro secretário, inclusive, fiquei lá durante 3 anos, depois voltei para o sindicato. E hoje você extinguiria ela? Não, né? Qual o problema? 90% depende da Secretaria de Obras. Precisava de uma máquina, fazia um projeto de melhorar uma estrada, não tinha orçamento próprio. Tinha um pequeno orçamento. Hoje melhorou um pouco o orçamento, mas ainda ela é muito dependente de outras secretarias. Então, quando eu falo em extinguir, não é que vai acabar, vai ter uma diretoria que vai continuar com os serviços. Só que se acabando com a secretaria, você acaba com o cargo de secretário e algumas diretorias. Vai dar uma enxugada. O serviço para o agricultor, o serviço de cultura, que é lógico que é muito importante, vai continuar. Entendi. Talvez até com um suporte maior desse recurso que vai economizar, metade vai continuar para a folha, metade investindo mais em cultura, mais em agricultura. Eu quero falar isso para você, inclusive pensar. Eu defendo mesmo a questão da cultura, você sabe, assim, eu até atualmente estou sem partido político, mas eu tenho um partido político que chama Cultura. Eu acho que se você não mudar a cultura, você não muda, porque as pessoas confundem um pouco a questão da cultura com a questão da arte. A arte é uma coisa, a cultura é muito mais do que arte. E eu acho que criaria um problema, não é só em Rio Claro, entendeu? Isso é geral. Aliás, já estão, eu estou de barba, você sabe que eu também sou militante de entidades culturais nacionais, etc, coisa e tal, parará. Eu já comecei a briga agora, desculpa os companheiros que, né, mas a Dilma, nessa leva aí que estão falando que vai diminuir o ministério, o primeiro que vem, vamos acabar com o Ministério da Cultura e botar na educação. No caso do governo federal não tem esse problema porque o orçamento do governo federal não é engessado. No caso dos orçamentos municipais, se você juntar cultura, educação, esporte, cai tudo nos mesmos 25%, entendeu? Agora eu pergunto para você, se você fosse o prefeito, a folha estourou, está em 60%. Crime de responsabilidade, afastamento. Bom, a primeira coisa. Aqui que você vai ter que enxugar. A primeira coisa. Que está caminhando para isso. A primeira coisa, e é uma coisa que é histórica dentro da prefeitura, você sabe, não é governo tal, sempre foi. E é sempre a primeira coisa que estoura. A primeira coisa é a hora extra. Eu acho que hora extra, inclusive tem um certo critério para a hora extra, porque a hora extra, historicamente, foi usada na Prefeitura de Rio Claro, você sabe que eu não estou mentindo, como complemento salarial. Sim. Então, o prefeito não podia dar aumento geral para a prefeitura toda, para todos os funcionários. Então, aquela secretaria lá de saúde, por exemplo, principalmente saúde, cultura, que são coisas mais... Esporte. Então, não dava aumento para os caras, mas a hora extra era a hora extra fixa. O cara já começava o mês sabendo quantas horas ele ia fazer. Você sabe disso. Então, eu acho que cortar a hora extra, eu acho que essa medida de diminuição da jornada de trabalho, eu acho uma coisa bacana e eu acho que ela podia não ser, inclusive, temporária, ela podia ser até... dentro de um PDV, como você está falando, você está propondo, etc. Poderia ser uma coisa mais constante, principalmente em alguns setores que a gente sabe que em 6 horas vai dar conta João? Do negócio. Não, tudo bem, é uma iniciativa, é uma ideia, mas o que deixa você acha que cortando, o funcionalismo, e eu como presidente do sindicato um pouco você acha que cortando chateado, o número de cargo de confiança e cortando o número como que é o novo termo aí que vocês falaram? Função gratificada. Cortando isso já resolvia o problema da prefeitura? Não, é um conjunto de situações, é um conjunto de atitudes a serem tomadas. O que nos deixa descontente é que essas decisões do executivo é só relacionado ao funcionário. Ele não está dando a contrapartida. Você entendeu? Esse que é o problema. O problema da hora extra, sempre houve o problema. Quantos funcionários de carreira ocupam hoje cargo de confiança na prefeitura? Pela lei, em torno de 180, mais ou menos. É obrigatório. A lei anterior que tinha do Nevoeiro era que 100% teria que ser funcionários de carreira no tocante a diretores. Isso foi o primeiro ato de revogação do DU. Ele passou isso aí de 100% para 30%, né? 30%. Então, 30% tem que ser de carreira, que dá esses em torno de 180, 150, 180 funcionários. Isso, outra coisa. O quanto mais usar funcionários de carreira, porque não é possível, vamos supor, você vira prefeito, e da Secretaria de Cultura, não é possível que não tenha ninguém que lhe agrade lá dentro, que seja filiado ao seu partido até.
E aí temos duas grandes economias, que isso a gente já fez discurso, palestra, fomos participar fora aqui de Rio Claro. Quais são as economias? A primeira economia do seu funcionário de carreira é de tempo. Porque o funcionário de carreira, ele sabe o que ele tem que fazer, o que vem de fora às vezes, e tem muitos também que você sabe, totalmente perdido. Tem funcionário que passa 4 anos e acaba não sabendo onde fica Conan, ele sai do passo e não sabe Conan. Eu não vou citar nome, que seria deslegando a minha parte. Eu sei de um comissionado da atual administração que foi num bairro, aí ele não sabia voltar para o centro da cidade. Eu dou nome para você em off depois. Quer dizer, é um absurdo. Não quero nem saber. Mas tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, economia financeira. O porquê? Se eu sou de carreira, tu, Reginato, eu vou usar a minha situação. Eu sou engenheiro agrônomo formado, com especialidade na área de solos, e estou na Secretaria de Agricultura. Aí vou usar a atual situação. O secretário De Luca, que é de fora, são 2 salários que você está pagando. Se eu estivesse ocupando, eu falo tu, porque eu estou usando o meu nome, pode usar, tem 200 funcionários, qualquer um poderia estar ocupando o cargo, não só de secretário, como de diretor. É uma economia a ser considerado. E aí, você está usando 2 salários, o meu e o dele, poderia estar usando um só. Entendeu? E nós estamos falando, agora vou ser ingrato com você, porque nós estamos falando de cortar cargo de confiança, essa coisa e tal. Agora, vou repetir, a oposição, e você, politicamente, vamos esquecer o sindicato, mas na sua vida política você é um cara de um partido que hoje é oposição ao governo municipal. Embora o nosso vereador, do outro lado. O nosso vereador tem votado sempre junto com o eu governo. tenho acompanhado. Não tem outras áreas aí que está faltando o servidor? Sim, aí você acha como que eu disse para só você, mudando as peças de lugar resolve o problema? São diversas atitudes a serem tomadas, diminuição de jornada foi uma, aí não houve a contrapartida do outro lado, poderia diminuir um pouco. Segunda, terceira, o problema do PDV poderia ser feito, embora numa situação de crise financeira, o PDV ele necessita de dinheiro, porque para quem não entende, né, PDV, o plano de emissão voluntária, é toda a rescisão contratual do servidor e mais uma vantagem ainda para ele poder sair, para ele buscar outras alternativas fora no mercado de trabalho, fora da administração pública. Então precisa ter de recurso, não teria talvez nesse momento, mas um planejamento lá na frente. E o quarto seria isso aí, que seria importantíssimo. Uma adequação de funcionários, um funcionário que de repente... Você acha que adequando... daria uma acomodada. Não tem nenhum setor da prefeitura que esteja, por exemplo, precisando de concurso público hoje? Eu acredito que sim, eu acredito que precise. Talvez com essa adequação não precisasse. Quando eu falo adequação, por exemplo, eu conheço N casos, inclusive o sindicato tem parcerias, financiamentos, no sentido de fazer o funcionário estudar, voltar a estudar, inclusive no acordo coletivo, que são 40 cláusulas, nosso acordo coletivo, abrindo parênteses, João, serve de modelo, inclusive para regiões aqui. O Valério do Ministério do Trabalho, ele inclusive pediu alguns exemplares, porque aqui na região é o nosso que mais cláusulas tem. E uma das cláusulas chama cláusulas do servidor estudante. O servidor estudante, que principalmente estuda fora, ele pode sair 1 hora antes para fazer suas provas, sem prejuízo do seu salário, sem prejuízo de ter que repor essa hora. O servidor estudante... tem uma série de vantagens. Uma série de vantagens. Essas vantagens fez com que uma massa de servidores tenha se qualificado. Então, eu de repente fiz um concurso, estou na área da educação, e hoje eu sou engenheiro civil. E a prefeitura está necessitando de engenheiro civil. Entendeu? Então, essas adequações, embora o concurso dele tenha sido de uma forma, teria que ser estudado para ele tentar, talvez, repor essa falta em outras áreas. Assim, para não falar que o prefeito é intransigente, incompetente, esse tipo de coisa. Porque eu tenho um pouco de medo, eu lembro que teve situações terríveis na prefeitura de funcionário com 10 anos, 12 anos de carreira, no dia seguinte está na rua. Você sabe disso, foi um problema grande. Né? Eu, inclusive, eu poderia ter feito concurso a última vez que estive na prefeitura, mas eu achei que, ocupando o cargo de diretor do Centro Cultural, não era ético da minha parte participar do concurso. Não participei, não me arrependo, acho que talvez se eu tivesse, eu teria ficado em Rio Claro e hoje os funcionários não pedissem para mim voltar. Né? Brincadeira. Mas assim,
Será que tem legalmente como pegar um funcionário sem fazer concurso e fazer ocupar? Tem que criar cargo, não tem que criar cargo? Ou, não é uma varinha de condão assim. A coisa é delicada. O porquê? Primeiro, se o funcionário prestou concurso, por exemplo, na parte administrativa, ele dentro do executivo, dentro da administração direta, ele pode ser transferido da educação para a agricultura, na parte administrativa. Por quê? O contrato dele é secretário, assessor de alguma coisa. São cargos que se repetem em várias... Exatamente. E isso pode ser feito. O que não pode ser feito, por exemplo, que nem no DAI, o cara foi contratado como encanador, passou num concurso de encanador, fez o curso, hoje ele é engenheiro hidráulico, ele não pode passar para o cargo de engenheiro hidráulico. Isso não pode. Fazer um concurso. A pessoa não tinha carta de motorista, ele era braçal, hoje ele é motorista. Isso é porque eu vi diversos casos. Puta, eu queria passar para motorista, me ajuda, salário. Não pode, embora isso é desvio de função. O que vai acontecer? Existe caso na agricultura, sim. O cara passou ele para tratorista, e ele tem a carta, mas não tem a função. Não prestou concurso para isso. Daqui a pouco ele vai para a justiça. As funções gratificadas resolveriam isso, mais ou menos? Tem? Não, porque isso por exemplo, no caso na verdade, daí o número de função gratificada é pequeno para resolver o também problema. Não daria. No caso na parte que eu falei motorista, né, é um agravante uma aí, reforma porque se ele atropelar alguém... Uma reforma administrativa não resolve. Não, foi feita a reforma agora, tentou se acertar algumas coisas, mas realmente ainda em matéria desse caso que eu falei, de um típico caso que aconteceu. Teve um encanador que com as suas custas, com dificuldade, se formou engenheiro e não pode ocupar. O caso de merendeira. A merendeira hoje ela é nutricionista, não pode ocupar o cargo. Por quê? Tem que fazer um concurso para nutricionista. Não tem maneira de resolver isso a não ser através de concurso. Bom, Otto, nós estamos acabando o segundo bloco. E nós já falamos bastante de funcionalismo público. Eu acho que o que era mais urgente de a gente esclarecer para a população, para o próprio funcionário público, porque eu sei que tem muito funcionário público também que vai na administração, pede, a administração não dá e acha que a administração que é ruim, depois vai no sindicato e o sindicato é obrigado a falar que a administração está certa, segura. É esse caso que você está falando para mim. O cara é engenheiro. É um tipo de caso. Né? Tivemos muito, então, na reforma administrativa tem muitos casos assim. Então, mas você também é político, né? Você é presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB em Rio Claro. Então, no próximo bloco, que é o último bloco, infelizmente é o último bloco, nós vamos falar um pouco de política de Rio Claro. Gostoso, né? E eu vou perguntar para você se você tem coragem. Mas a gente já volta. O Bate-Papo Cultural é um evento mensal realizado pelo Arquivo Público que promove o encontro entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e a comunidade rioclarense. Todas as quartas-feiras, às 23 horas, com reprise sextas, também às 23 horas, você confere aqui na programação da TV Cidade Livre. Acesse nosso site e nos siga no Facebook para mais informações sobre os eventos e atividades realizados pelo Arquivo. Olá galera, é isso aí, Esporte Livre. Toda sexta-feira eu espero você aqui na TV Cidade Livre para a gente falar de esportes, basquete, vôlei, futebol, Campeonato Paulista, Vela, Rio Claro e muito mais. Toda sexta-feira aqui na TV Cidade Livre em 2 horários, ao 12:30 e 7 da noite. E também na internet redecidadelivre.com.br. Vem com a gente, Esporte Livre! Tá vindo saber tudo que rola no mundo da bike, então se liga no De Bike TV. Toda semana trazendo notícias e informações fresquinhas do mundo da bike pra você. E você pode participar enviando o vídeo do seu pedal. Bike! E estamos de volta com o seu programa Contexto, que hoje recebe o sindicalista e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Rio Claro, Tu Reginato. Tu, e a política de Rio Claro, como é que está? O Tu vai ser candidato de novo? Tem coragem de ser candidato de novo na próxima eleição? Na última eleição você foi candidato a vice-prefeito,
na chapa do ex-prefeito Nevoeiro Júnior. Como é que está a conversa? Na verdade, parece que o clima anda meio tenso na cidade. Os bastidores andam meio... Plagiando o Serginho, nosso diretor de sindicato e secretário do PTB, né? Chega essa época, é a época que a gente mais gosta, né? É conversa daqui, você vai num bairro tomar um café com uma determinada pessoa, já passou outra, vai na prefeitura, esse murmurinho todo. Realmente isso é gostoso, né? Que nem eu falei, você, Serginho, Escudelé, o pessoal que está com a gente, nós gostamos disso aí. E, que nem o pessoal fala, a gente ocupa espaço, né? Então nós estamos aqui, enquanto estiver pensando com saúde, a gente quer poder participar. Nós estamos trabalhando forte, João, na verdade, até outubro, na chapa de vereador. Realmente está todo mundo correndo, todo mundo sabe. Existe um prazo legal. O Tu e o PTB, eu não sei, eu falei ontem, inclusive, eu gravei ontem com o Juninho da padaria aqui, e eu não consegui acompanhar de perto. Aliás, eu queria ter acompanhado bem de perto. O Tu e o PTB foram a favor ou contra a ampliação do número de vereador? Olha, o PTB, num passado recente, era contra. Agora, nós nunca fechamos questão a respeito disso dentro do partido. E o Pereirinha votou a favor. Então, nós não realmente, o posicionamento meu, cada um fazia o seu discurso, bem democrático dentro do partido, foi muito dividido, mas ficou livre para o vereador votar da forma como ele achava melhor. Ele também conversou com o segmento dele, que é evangélico, e achou que entendeu que teria que votar favorável. Embora o posicionamento até do presidente fosse contrário. Eu realmente acho que devido a problema financeiro também, mas não aumenta o dinheiro. Não aumenta, né? Mas não vai mais devolver o dinheiro, que inclusive esse dinheiro dos últimos anos fez parte para pagar o 13º. Então, mas daí eu vou ser sacana. É a minha preocupação. Eu não fiz isso com nenhum vereador ainda, porque eu acho que é muito sacanagem eu fazer isso com o vereador. Mas com você eu posso fazer. Eu acho que, em vez de pregar a diminuição do número de vereador, a gente deveria diminuir, então, o salário do vereador. Também. Porque eu acho que eu prefiro que você tenha uma maior representatividade na Câmara Municipal. Os caras, teoricamente, eles trabalham uma vez por semana. Não é verdade isso, que a gente sabe que tem o atendimento do gabinete, etc. Coisa e tal. Não é verdade. Mas eu acho que poderia, então, diminuir o salário. O repasse, talvez. Não. Que faz falta para a prefeitura, faz. O repasse é obrigado, você sabe que por lei o prefeito tem que dar e acabou. Não, mas o que pode é devolver. Discutir o índice, né? O que pode é devolver. Ou diminuir, fazer pelo teto mais baixo. Mas você tem né? Bom, enfim, mas são águas passadas. O que eu quero saber é o seguinte, essa pergunta não vai. O Tu pode ser candidato a prefeito na próxima eleição? Olha, dentro do PTB hoje, na verdade, como na última eleição, nós decidimos lá em grupo e independente dos outros partidos. Quando nós colocamos a nossa candidatura na época, dentro da coligação, inclusive com o DEM, fiquei sabendo posteriormente que o DEM não queria, a priori, uma parte não queria meu nome. Mas nós fomos bem claros em São Paulo para o deputado Campos Machado. Falou, olha, o PTB vai ter candidato, ou a prefeito ou a vice. Se quiserem fazer a coligação, que essa conversa foi feita em São Paulo, inclusive, se quiserem fazer a coligação, muito que bem. Se não, nós vamos lançar um candidato com total apoio do Campos. Eu sinto hoje que o partido está mais estruturado, tem mais nomes que eu não gostaria de falar aqui para preservar os nomes até outubro. A partir de outubro nós vamos falar quem está afiliado, inclusive empresários dentro da cidade, empresários renomados aqui de dentro, bem como lideranças de bairro. E nós vamos ter nome também para pôr na mesa da negociação. Nós temos total apoio do Campos Machado. Eu tenho toda quarta-feira, eu tenho estado com ele em São Paulo, por causa da executiva estadual, inclusive. Embora ele não tenha pedido votos aqui em Rio Claro, nós fizemos um trabalho aí com o ex-vereador Valdir Andretta, com o próprio Pereira, com algumas outras pessoas dentro do partido, e em 15 dias arrumamos quase 1000 votos para ele aqui em Rio Claro. Valdir é candidato a prefeito? O Valdir, se liberar o nome dele, é um nome sim. Nós temos o Valdir, tem o meu nome que já foi na última, que aprendi bastante, principalmente os bastidores, com você inclusive, em debates, que você estava de um lado, e a gente acompanhando lá em São Carlos, na Globo, aqui em Rio Claro, na Claretiana. Foi muito válido a gente ter esse leque de conhecimento, porque por mais que você esteja aqui lá, a hora que você está numa campanha, que você vê como funciona, né? E tem mais 2 empresários aí que estão no partido, que teríamos aí 4, 5 nomes, e o nome do Valdir também. Ele tem dito bem claro nas reuniões que se ele conseguir o resultado positivo dele nos processos, ele deve vir como candidato também. Enfim, então o partido, o PTB, estamos preocupados em primeiro momento com a chapa de vereador.
embora já completa, estamos aí discutindo. Chapa completa de mulher também, pela primeira vez o PTB vai ter uma chapa completa de mulher. Ou seja, o PTB na proporcional não coliga com ninguém, sai com Então, chapa nós estamos discutindo isso sangue. ontem à noite, numa reunião, no qual até o Scudeler, também PTBista, estava com a gente, Serginho, o Nelson Canho, Gilmar, todo o pessoal do PTB. Nós estamos preparados para sair de qualquer forma, se mudar. Nós não sabemos o que o Congresso vai decidir. A priori, a gente escuta que, antes eu estar conversando com você, não acho que vai continuar a coligação. Se tiver coligação, nós vamos coligar. Está definido. Se não tiver, nós estamos preparados para sair com a chapa pura e com o objetivo firme de fazer 3 vereadores, como sempre tivemos. Não sei se você sabe, João, o PTB é o partido que mais filiados tem disputando com o PMDB. Estávamos na frente, agora o PMDB passou na frente, mas acredito que aí as filiações elas são feitas em 2 momentos, no mês de abril e no mês de novembro. Agora, no mês de novembro, nós deveremos, talvez, aí, passar o PMDB novamente. E um partido que tem o maior número de filiados numa cidade, logicamente que tem que estar um partido forte. Não é, quando a gente fala filiados, pessoas de representatividade da sociedade, como eu disse, de todas as áreas dos distritos. Se o Tu fosse candidato a prefeito hoje, virasse, mágica, plim, é o Tu. Qual que é o principal problema da cidade hoje, Tu? Eu acho que seria a coisa que assim, toda pesquisa... você botando o pé na prefeitura, 1º de janeiro de 2017, você falava assim, ó, esse problema aqui eu vou resolver nos 4 anos que eu tiver. Toda pesquisa que a gente tem, o problema é saúde e segurança. Tudo que você pega é em cima disso. E para fazer isso precisa de recursos. Para fazer recurso eu preciso diminuir a máquina. Não tem segredo. E como diminuir? Diminuindo secretaria e comissionados. É assim, eu também sou crítico nessa coisa dos gastos públicos. Você sabe que eu sou um cara de esquerda, né? Exato. Eu comecei minha militância no Partido Comunista e depois eu fui para o PV. Eu me considero hoje um ecossocialista, olha que nome bonito. Né? E não está na hora, na verdade, de a gente fazer uma repactuação do Pacto Federativo, porque assim, a Constituição de 88, ela mandou para o município um monte de ter que assumir um monte de serviço, de obrigação, e a grana mais, não veio, né? Não, e a grana não veio junto. Não, concordo com você. Então, assim, não adianta, porque assim, eu fico pensando assim, tem muito funcionário, mas está faltando gente na saúde, está faltando gente na educação, está faltando gente na segurança, e não é, desculpa, não é um cargo de confiança 2, 3 que vai resolver o problema. Não. Né, o que eu falei desde o começo, eu acho que teria que ser feito tudo um que eu gesto falei. mais simbólico, inclusive, do que resolver mesmo o problema. Mas, sim, eu acho que o pacto é o que você disse, mas parte lá de cima. Para partir lá de cima, eu não sei como, eu não teria inteligência suficiente para como fazer com que iluminasse a cabeça. Nós tivemos uma liderança em Rio Claro, né, eu ia falar. Né, que eu ia falar isso. Conseguiu, né, na época, o Lincoln teve teria que ter uma situação dessa, alguns eu acho que, inclusive, pessoas com esse pensamento, para tentar convencer, porque a eu situação sou meio crítico tá, ao posicionamento do Du em relação. Eu acho que o Du, com a proximidade que ele tem com Michel Temer, etc. Poderia ser uma liderança. Ele podia ter retomado, podia ter retomado essa liderança municipalista. Aí. Também acho. Que é uma coisa meio de Rio Claro, essa coisa do municipalismo é de Rio Claro, né? Aliás, dizem por aí que o Lincoln é candidato a prefeito na próxima eleição. O PTB apoia, porque todo mundo sabe que o Valdir Andretta é umbilicalmente ligado ao Lincoln. Como eu disse, o PTB, ontem nós dissemos bem claro, nós estamos literalmente, bilateralmente livres para negociar com quem quer que seja. Eu também acho que sou favorável, eu acho que para ocupar o cargo hoje, eu acho que teria, de preferência, uma pessoa com experiência, muita experiência. Primeiro, com experiência. Segundo, com experiência até de já ter ocupado o cargo de prefeito, realmente. O porquê? Porque a crise, eu acho que, pelo que a gente vê aí, isso vai demorar não é passageira, é de 3, 4 anos, se tudo correr bem. Então, a próxima administração estaria intrinsecamente dentro da crise, no olho do furacão. É um problema. A cidade tem esses problemas como eu disse, de administrativos dentro da saúde, dentro da própria segurança, e isso precisa de recurso. Acredito que os recursos que estão vindo do governo federal
não só em Rio Claro, mas nas cidades todas, da maneira como foi feito, diante da crise, diante da queda de arrecadação, vão diminuir. E aí eu acho que precisa ter uma pessoa experiente realmente para tentar, ou seja, existe segurar essa isso chance, aí para tentar levar. Existe a chance de o PTB apoiar a candidatura do Lincoln, é isso que você está Sem dizendo. problema nenhum, eu não veria problema, isso é lógico que vai ser amplo debate dentro do partido, do próprio Aldo que está sendo cogitado, o Cláudio, eu não sei qual a situação dele hoje, se viria para Rio Claro ou não. Eu acho que o PTB está livre para conversar hoje. Como disse, nós vamos apresentar a nossa situação, depois podemos até remarcar aqui, logo depois de outubro, eu falo, esse aqui está com nós, esse aqui está com nós, temos algumas ideias, alguns projetos, e aí nós vamos conversar com quem quer que seja. Certo. Mas o Tu também pode ser a surpresa da eleição, porque o Tu, assim... eu também concordo que eu acho que Rio Claro precisa hoje de alguém que tenha uma certa experiência na vida administrativa da prefeitura, porque, como a gente notou aqui, a gente critica muito quem está lá, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Muitas vezes não depende da boa vontade do prefeito, da máquina administrativa. Mas o Tu se considera preparado para ser prefeito de Rio Claro? Com certeza, viu, João? Eu acho que com 24 e quase 25 anos de prefeitura, a gente sabe como que a máquina funciona, nós temos essa experiência, isso eu falo como experiência. Já fui secretário de Agricultura, acumulei cargos em Agricultura e também Meio Ambiente, eu fui secretário de Meio Ambiente, logo após o professor Helmut. Enfim, a gente tem essa experiência. Eu acho que talvez falta até experiência no sentido de buscar recurso. E aí você teria que buscar pessoas capacitadas. Sei cada lugar onde colocar cada pessoa. Isso a gente tem experiência de buscar pessoas aqui dentro da cidade. Por exemplo, na cultura, teremos um João Pimentel, com certeza. Seria um nome... Eu não aceitaria, mas muito obrigado. Mas seria um nome convidado. Ou por quê? Colocar pessoas certas no lugar certo. Isso também acho que não erraria. Não erraria para com o funcionalismo. Eu acho que a gente teria que dar essa diminuição, como eu disse, talvez logo de início, diminuindo secretaria, fazendo um PDV, diminuindo comissionado, isso teria que ser feito, seria um remédio amargo, mas logo ali na frente trataria os funcionários. A gente conseguiu a muito custo, João, fazer entender, a gente tem que, embora órgão público, tratar os funcionários como uma empresa, nós temos que trabalhar como empresa. Uma delas, a gente fala, a empresa dá uma cesta básica, um plano de saúde. A cesta básica que nós conseguimos na administração no último ano do Nevoeiro, a muito custo, foi através dessa negociação. De dar um cartão, um vale alimentação, que era para comprar uma cesta básica, hoje já está em R$200, ainda é pouco, a gente tem que avançar nesse sentido. Eu acho que necessariamente um plano de saúde para a categoria é necessário. A turma fala, mas temos o SUS, mas nós vamos tirar 6 mil famílias do SUS, vai dar um desafogo para o SUS, e falam mais para os prefeitos, os pré-candidatos. Todas as cidades já estão dando. Limeira já tem plano de saúde, a cidade maior que Rio Claro, Santa Gertrudes, Ipeúna, todas, Leme, todas estão pipocando. Litoral inteiro, Guarujá, São Vicente, todas com plano de saúde. Atibaia. Então, o que eu sinto? É a onda. Vai ter que dar um plano de saúde. Nós estamos batalhando isso já no acordo coletivo há alguns anos. De início, o Du até foi meio favorável, aí discussão interna dele, política, eles acharam melhor não. Quando eu falo plano de saúde, às vezes é uma contrapartida do funcionário também, não é 100%, mesmo porque 100% não pode. Mas já tivemos no Tribunal de Contas, essa conta pode ser 90%, o caso de Ipeúna é 90%. E vou mais longe, no caso do Guarujá, é um parênteses interessante. Esse dinheiro foi repassado para o sindicato, para fugir de licitação, acordo coletivo foi feito, é X valor para pagar esse plano de saúde. E o sindicato que contrata a empresa e fez o adendo que está a mais até. Anualmente, no mês de agosto, agora, você João, o sindicato chama as empresas e fala, é duro conversar com o sindicalista, porque não sei se você notou que a gente falou que ia falar de política. E você voltou... E nem falando tudo. No Guarujá, o funcionário escolhe qual plano ele quer. A maioria das cidades não. O sindicato, se ele faz isso, ele faz com a Unimed, ou ele faz com uma Santa Casa. No caso do Guarujá, ele pode mudar anualmente o plano que ele quiser. Na verdade, eu sou contra. Eu acho que tem certos setores da economia que são de vocação do Estado. Educação, saúde, segurança, são coisas que a terceirização não resolve. Até porque, assim,
a gente vive dizendo que os deputados deviam frequentar o SUS, né? Os senadores, os governadores, os prefeitos, e tirar os funcionários do SUS e levar para um plano de saúde. Eu achava muito bom, eu tinha um baita plano de saúde lá em Atibaia, certo? Mas eu, assim... Mas é uma onda que eu acho que sou não vai ter contra, volta, viu? né? Eu acho que é uma onda que não vai ter volta. E o nosso discurso é simples. Realmente você tira 6 mil famílias do dia para a noite do SUS, alivia, lógico que vai aliviar, e é só para o funcionário. Mas 90% dos casos, no caso agora 92% dos funcionários que têm um plano, ele acaba pagando para a família. E 6 mil aqui em Rio Claro, uma média de 3 a 4 pessoas por família, 6, 12, 24, quase 30 mil pessoas que sairiam do SUS. É uma coisa a se pensar. Tá. É que, na verdade, a gente sabe que depois cai no plano de saúde, o plano de saúde não funciona direito também, volta para o SUS. Né? Tem todos esses problemas. A saúde é um problema delicadíssimo. Por isso que eu disse que o problema principal hoje seria a saúde. Eu acho assim, muita gente acha que não gosta disso. Mas eu acho que o único jeito de começar a consertar a saúde é botar a CPMF de volta, né? Porque o nego fala que é mais um imposto, não sei o quê. O maior escândalo do Brasil hoje não é o Petrolão, é mentira. É que, né, você tem um escândalo de sonegação fiscal no país que dá 3 Petrolão, né? Que a imprensa nenhuma está falando. Tem o outro escândalo lá das contas na Suíça, lá, mas esse vai acabar estourando. Mas tem um de sonegação que só na Rússia se sonega mais imposto do que o Brasil. E a saúde, é uma coisa assim, é duro, porque agora com os meios de comunicação, daí o cara descobre que tem um tratamento melhor, não sei aonde, não sei do que, e pela Constituição o brasileiro tem direito. Tem direito, então ele entra, se ele não conseguir, ele entra na justiça. Então é um problema grave. Agora, vamos voltar para a política. Vamos parar de falar um pouco de funcionalismo público. Eu sei que você gosta e Rio Claro tem um peso político grande os funcionários públicos. Agora, como eu disse, quase 35 mil pessoas. Fora a possibilidade do PTB lançar candidato. Aliás, o PTB e o TU é a favor do quê? Financiamento público, privado, deixa tudo como é que está para ver como é que fica? Eu acho que, por enquanto, devia deixar do jeito que está para ver como é que fica, viu? Porque o financiamento público aí, eu não sei, eu vi um cientista político falando do misto, né? Talvez não, misto já é. Porque tem uma parte que é bancada pelo fundo partidário, os programas de televisão, por exemplo, o custo, quem banca é o governo federal. O fundo partidário... pelos cálculos que se faz hoje, a eleição é assim, é 50-50, 50% é dinheiro público, 50% é dinheiro privado. A gente que participei da última eleição aí, lógico que é um grão de areia no oceano, né? Mas a dificuldade é grande, principalmente para os partidos... Mas isso não politizaria, por exemplo... Eu sou a favor do financiamento privado, mas não de empresas. Eu acho que assim, o cidadão ir lá e contribuir com um teto bacana, como é em várias partes do mundo, melhor, né? Seria bacana, porque inclusive daí, porque a pessoa faz política. Ele acredita, para ele fazer isso, a empresa não tem ideologia, não existe. A única ideologia de uma empresa dentro do sistema capitalista é fazer negócio e ter lucro. Não adianta você querer fazer uma empresa que dê prejuízo. Não tem varinha mágica, você está coberto. Não adianta você achar que um empresário vai falar, não, eu vou dar 50 mil aqui na campanha do Dr. Reginato de grátis. Não vai dar. Você deu 50, você vai ter que dar o retorno com as empreiteiras aí. Eu concordo com você. Nessa parte, realmente, não tem mágica. Deu, o cara vai cobrar lá na frente. E tendo financiamento... Infelizmente, nós estamos acabando. Os papos aqui... O programa até... Eu estou gostando... Eu acho que deveria mudar o horário para ter uma mesa com uma cerveja. Você já falou, você gosta de uma cervejinha. Mas assim, eu vou te dar os seus 2 minutos de fama. Obrigado. Para você mandar aí o seu último recado para a população de Rio Claro, especialmente para os funcionários públicos municipal. Eu queria agradecer, João. Fico feliz em ver você no retorno na ativa aqui na TV. Parabenizar o Marcelo aí pela administração. A gente sabe que não é fácil, né? Você tocar qualquer coisa, principalmente a TV aqui, realmente a gente sabe das dificuldades que devem existir aí. O PTB está numa campanha maciça aí de filiação. Quem quiser se filiar, aproveitar o programa para convidar as pessoas, é só nos procurar no dia a dia aí, onde a gente estiver, qualquer membro do nosso diretório. E por causa do funcionalismo, realmente espero que dias melhores virão para todos nós. Eu acho que estamos passando realmente um momento difícil, é um momento delicado. Todo mundo tem que contribuir, nós já estamos contribuindo.
Mas eu espero que um futuro bem próximo aí a gente consiga aí o funcionalismo caminhar com mais tranquilidade, mais serenidade. Bom, foi um prazer te receber aqui. Foi meu. Você sabe que você vai voltar muitas vezes aqui. Se Deus quiser. E eu quero agradecer muito a você que nos acompanhou até agora e dizer que na próxima semana nós estaremos de volta, na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, pela sua Rede TV Cidade Livre, com mais um contexto.